Nesta aula conheceremos os componentes e sistemas que fazem parte de um molde e de um porta-molde, o que é muito importante nesta fase de nosso curso, pois precisamos conhecer todo o conjunto envolvido para termos maior clareza ao realizarmos nossos projetos de moldes. Pronto para começar? Observe este conjunto, chamado de molde ou também de porta-molde. Geralmente, a palavra molde é utilizada para designar as placas que contêm as cavidades onde o produto é formado, e porta-molde é o nome dado às demais placas que compõem este conjunto e que possibilitam sua montagem na máquina de injeção ou sopro. Na maioria dos casos, o porta-molde é comprado de empresas especializadas, como, por exemplo, a Polymolde, que disponibiliza vários modelos com dimensões padronizadas. Já o molde geralmente é confeccionado em ferramentas locais, devido à complexidade de concepção das cavidades e o alto custo envolvido. Um mesmo porta-molde pode ser utilizado para diversos moldes, desde que obedecidas as dimensões padronizadas e esforços envolvidos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o molde. Observe que ele é composto por uma placa superior chamada placa porta-cavidade superior e por uma placa inferior chamada placa porta-cavidade inferior. Entre estas placas temos o produto, que é formado no momento da injeção do polímero. As cavidades constantes nestas placas podem ser postiças para que possam ser substituídas ao se desgastarem, reaproveitando a placa porta-cavidade. Para a correta montagem na máquina, acima da placa porta-cavidade superior temos outra placa, chamada placa base superior, que contém os furos para as colunas que fixam todas as partes do conjunto do molde e porta-molde, garantindo o seu correto alinhamento, e contém também os rebaixos para encaixe do anel de centragem e bucha de injeção. A seguir é montada a placa porta-cavidade superior e a placa porta-cavidade inferior, as quais contêm as furações para as colunas e outros sistemas. Estas placas necessitam de sistemas de alimentação do material polimérico, que entra pela bucha de injeção e se desloca até a cavidade através dos canais de alimentação. Na linguagem popular, esta parte oca do produto é chamada cavidade e esta parte maciça é chamada macho. Podem existir produtos onde as duas placas contenham cavidades e algum detalhe interno seja feito com o uso de outros sistemas e dispositivos. Tudo depende da complexidade do produto. Para resfriar a peça, dentro das placas porta-cavidade são desenvolvidos sistemas de resfriamento através de canais, onde geralmente circula água ou outro fluido refrigerante. Após a placa porta-cavidade inferior, temos a placa suporte, que recebe alguns dos esforços envolvidos, principalmente do fechamento do molde e da pressão de injeção. Para permitir a extração da peça, temos os extratores, que são estes pinos na parte inferior, alocados na placa porta-extratores. Após a injeção e resfriamento do polímero, a placa extratora movimenta-se e os extratores tocam a peça, facilitando sua extração da cavidade e do macho. Seu projeto e deslocamento deve ser cuidadoso para não danificar o produto. Temos ainda os calços espaçadores nas laterais, a placa base inferior que sustenta o conjunto e a coluna do molde ou pilar. Dentro deste conjunto temos diversos parafusos e outros detalhes construtivos necessários, que não detalharemos aqui. No projeto de moldes é comum ouvir falar em gavetas, que são mecanismos que possibilitam a obtenção de produtos mais complexos, permitindo a correta extração da peça. Observe este projeto. Sua extração com apenas duas placas não seria possível, por isso ele contém estas gavetas laterais
que se deslocam individualmente no momento da extração, permitindo a correta extração desta peça. Finalizamos aqui esta aula, onde aprendemos sobre os componentes do molde e do porta-molde, conhecimento muito importante nesta fase de nosso curso.